Paz, tudo bem? Fui apresentada, né? Mas para quem não conhece, sou Camires. Vocês viram meu marido lindo aqui, né? O Cadu. Acho que eu tenho o pessoal de Santa Teresa que conheci o Cadu solteiro, né? Foi para casar. É um prazer poder estar aqui com vocês essa noite, um privilégio ter essa responsabilidade. Oi? Tudo bem? Voltou. Ter a responsabilidade de compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com vocês. Agradecer, né, o Ti sempre pela confiança, né? Se der alguma coisa errada, gente, vocês ficam uma coisa depois. Mas o Thiago tem feito esse trabalho de desenvolver, né, jovens para ministrar, né? Eu sou das veteranas, mas tem mais gente. Ih, voltou. Ao vivo é assim. E tem sido uma bênção fazer parte desse ministério Move, Intermove, com todas as igrejas. É uma bênção, é um privilégio de Deus para nós. Amém? Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito de fé. De fé. A gente vai falar um pouquinho sobre fé. Você pode abrir aí já a sua Bíblia em Lucas 7. Enquanto você vai procurando, depois a gente vai conversar um pouco. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E 2 copos, 2 garrafas, certo? 2 garrafas de água, certo? Quando vocês olham para essa garrafa aqui, imagina que eu tirei essa água. Volta, tá bom. Imagina que eu tirei essa garrafa do rio. Qual que vocês acham que é pura? Qual que vocês acham? Essa aqui ou essa aqui? Essa aqui. Superiam essa aqui? Eu pegar o microfone, né? Porque senão vai dar certo. Pegar o microfone, né? Porque eu me perco, gente. Vocês têm noção? Aí. Vocês beberiam qual? Essa aqui. Pura. Não é não? Agora imagina que isso aqui fosse fé. Imagina que isso aqui é a fé de vocês. Pura. E essa aqui, eu vou ver que não é tão pura assim, né? Porque é uma fé, tá uma coisa misturada aqui dentro, verdade? Tem alguma mistura aqui. Mista. A gente vai falar sobre isso. Fé pura e uma fé mista. E a gente vai descobrir juntos, nesse texto de Lucas, qual é a nossa fé. Se ela é uma fé pura ou se ela é uma fé misturada. E qual é o problema se ela for misturada? Porque Jesus elogiou uma fé, nesse texto aí que a gente vai ler, que ela é pura. Ele elogiou, ele enalteceu, ele disse que essa aqui é raridade. Isso significa que pouca gente tem. É raro de achar. E a gente vai ver se a gente tem essa aqui. Porque se a gente não tem, a gente tem que buscar essa aqui, verdade? Outra pergunta que eu vou fazer. Quem aqui de vocês já se deparou com essa pergunta assim? Você tem certeza da sua salvação? E todo mundo já ouviu essa pergunta? Todo mundo já ficou na dúvida? Vamos falar a verdade. Todo mundo já ficou assim, alguém perguntar, você tem a sua salvação também? Você vai? A gente não fica com medo de vez em quando? Fala a verdade. Você nunca pensou assim, se hoje, né, a gente vem falando sobre isso no carro, o pessoal da cela, o pessoal fala assim, hoje, se Jesus voltar, eu vou me inferno, tenho certeza. Não vou falar quem falou isso. Mas não existem momentos que parece que a gente tem o medo de, meu Deus, será que eu estou no grupo que vai para o céu, que vai estar no reino, ou será que estou no grupo que vai ser mandado para o inferno? Por que será que isso acontece? A gente vai falar disso hoje. E isso está relacionado, de certa forma, com a fé pura. Porque essa fé pura aqui, ela é a única que consegue dar para nós aquilo que as Escrituras vai dizer como a segurança da nossa salvação. Essa fé aqui, ela é a única
que as Escrituras vão dizer que, sabe aquele texto que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, e isso é uma segurança? Nós temos esse Espírito dizendo para nós ser filho. Essa fé pura aqui é que traz essa sensação, essa certeza. E por isso que ela é tão preciosa e tão maravilhosa. Vamos ler juntos? Lucas capítulo 7, e a gente também vai ler um pouquinho do capítulo 8, é a mesma história, tá? Do 8 de Mateus. É a mesma história, só que a gente só vai ler o final do capítulo 8 de Mateus, porque lá tem um adendo dessa mesma história. Tem um adicional, que só Mateus registrou, tá bom? Mas vamos ler aqui em Lucas. Lucas 7, o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos judeus, ou rabinos, rogando-lhes para que viesse curar o seu servo. E chegando os rabinos junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: este homem é digno que lhe concedas esse favor, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre debaixo do meu teto. Nem mesmo me julguei digno de ir ver-te ou encontrar contigo. Basta uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob o meu comando. Eu digo: este vai, e ele vai. O outro vem, e ele vem. Faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse à multidão que o seguia: digo uma verdade, nem em Israel eu vi tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vamos lá em Mateus 8. Bem no finalzinho do texto. A partir do 10, vai dizer assim, Jesus repetindo aqui, né? Em verdade eu vos digo, nem em Israel vi tanta fé, mas eu digo a vocês que do ocidente ao oriente vão vir uns que vão sentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados para as trevas, para o inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, pois como creste, o seu servo foi curado. A gente viu a história aqui de um centurião romano que pede para Jesus um favor de ir lá curar o servo dele doente, certo? Mas deixa eu dar um contexto dessa história, gente. Essa história aqui é uma história bugante. Fica imaginando na sua cabeça um centurião romano pedindo ajuda para Jesus e através de judeus. Deixa eu te explicar. Na época de Jesus, Roma era inimiga do povo judeu. Era como se fosse um contexto de guerra, sabe? Imagina a Rússia invadindo a Ucrânia e dominando a Ucrânia. Você acha que os russos são bonzinhos com os ucranianos? Você acha que os romanos eram bons com os judeus? O que era comum? Violência brutal da parte de um romano para um judeu. Um judeu era considerado uma classe inferior, não civilizada, certo? Eles eram abusados com alta taxa de impostos assim de... Eles não tinham dinheiro nem para comer, quem dirá pagar imposto. Então era comum um judeu dever Roma, certo? E era esse ambiente caótico de guerra mesmo, e um judeu normalmente odiava o romano, certo? Assim como o romano também desprezava e odiava um judeu. Esse era o contexto da época. Esse romano, centurião, esse nome centurião é como se fosse uma espécie de um comandante do exército. Roma tinha ali, e Roma e na Judéia também, várias centúrias que eram como polos do exército, com 100 homens. E cada centúria tinha um comandante. Esse cara, esse romano, era um desses. E ele dominava e mandava em 100 homens. Por isso, centurião, centúria,
100 homens sob o seu comando. Ele era um homem de poder, de autoridade. Ele mesmo diz nos textos, né? Ele fala assim, eu falo para os meus soldados, vai, e ele vai. Eu falo, vem, ele vem. O que eu falo, acontece. O que eu mando, tem que obedecer. Basicamente, esse é o cara. Só que esse romano não é um romano qualquer, gente. Esse romano é um cara boa pinta. Esse romano é um cara legal. Olha que coisa intrigante. Um romano que é legal, que é bondoso, que é generoso, que trata o povo bem. O texto vai dizer que os judeus que foram lá pedir ajuda para Jesus, falam para Jesus assim, olha, esse homem é digno que o Senhor faça algo de bom para ele, porque ele ama o nosso povo. E construiu até uma sinagoga. A sinagoga era onde um judeu fazia, né, suas orações. Ele provavelmente construiu com o próprio dinheiro dele. Ele fazia o bem. Esse cara não é top? Gente, se fosse essa pessoa, se a gente olharia para essa pessoa e falaria assim, esse cara vai para o céu diretaço, né? Esse cara vai para o céu direto. Um cara bom desse, um cara top. Merece. Não parece aquele tipo de pessoa. Pensa aí na pessoa mais generosa que você conhece. Mais boa. Às vezes no ritmo vai orar alguma coisa para essa pessoa e fala assim, olha essa pessoa. O senhor tem que fazer alguma coisa para essa pessoa. O senhor tem que dar um milagre para essa pessoa, porque essa pessoa merece. Não é assim? Isso como a gente olha. E esse cara, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele tem um servo que está morrendo. Ele quer ajudar esse servo que está morrendo. E aí o texto fala que ele pede para os rabinos irem lá e pedir para Jesus essa ajuda aí de lá curar o servo dele. O texto fala que ele ouviu falar de Jesus. Ou seja, ele ouvia a respeito de Jesus. Ouvia que Jesus era um homem que curava, certo? Que libertava, Jesus estava ficando famoso na Judéia. Ele ouviu a respeito disso. Então, isso quer dizer que ele já cria em Jesus. Concorda? Ele já tinha uma fé ali operante, certo? De que Jesus podia curar. E aí ele vai lá e manda os líderes religiosos pedirem esse favor para Jesus. Agora pergunta, por que ele mandou os líderes judeus se ele não foi ele mesmo? Ou pior, por que ele não mandou um soldado lá? Você concorda que ele é o comandante? Que ele tem poder? Ele não podia dar uma ordem, mandar alguém lá dar uma ordem para Jesus e falar assim, manda esse homem vir aqui curar? Podia ou não podia? E se ele desse uma ordem, Jesus não ia ter que ir? E eu não ia? Ia, não ia? Ele é um comandante. Se ele desse uma ordem, Jesus teria que ir. Olha a preocupação desse cara. Ele se preocupou em que o recado que soasse para Jesus não soasse como uma ordem, mas como uma súplica. O texto vai dizer que ele foi pedir para que eles rogassem, que eles suplicassem. Era um pedido. E o texto vai revelar mais que isso. Não só essa preocupação de que fosse uma súplica, mas o texto vai dizer que ele até mesmo se sentia indigno de Jesus, de ver Jesus. Ele nem foi se encontrar com Jesus, perceberam? Que eles mandaram Jesus parar no caminho e não ir lá na casa dele. O que vocês acham? Gente, o que esse cara, que é topzera, vai se sentir indigno de Jesus? Fala sério. É ou não é? Cara, ele tinha motivo para se sentir indigno de Jesus? Um cara top desse? Que faz bem pro povo, que ama o povo judeu, que faz tudo generoso, bondoso, incrível. Faz sentido esse cara estar se sentindo indigno de Jesus? Por que esse cara se sente indigno? É o que a gente vai entender. E por que sentir-se indigno e ter esse pensamento está relacionado com uma fé pura? E por que isso é importante na nossa vida? O texto vai dizer que os líderes judeus vão até lá e pedem para Jesus, esse cara merece que o Senhor faça isso, porque esse cara é bom, você vai lá fazer um favor. Se bobear, acho que os líderes religiosos estavam quase falando assim para Jesus, Jesus, vai lá, porque assim, o Senhor é digno dele. Não é nem o contrário. É o Senhor que é digno desse cara aí, né? Vai lá fazer esse favor. E Jesus vai. Jesus vai. É muito interessante a visão que os líderes religiosos têm a respeito do romano. Não é meio que a visão que a gente tem uns dos outros? Muitas vezes. A gente não olha para as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha para mim, quem me conhece pessoalmente. Você acha que eu vou pro céu? Você acha que eu mereço pro céu? Fala aí, você acha que sim? Você acha que eu vou pro inferno, gente? Tô fregando pra vocês aqui? Enfim. Amor, você
E por que vocês acham que eu vou pro céu? Por que você acha, Josh? Porque eu sou uma pessoa que serve a Deus. Quem mais? Dá um palpite aí. Pelos meus frutos. Pelos meus frutos não vencereis, bora. Não parece que a gente olha umas pessoas e fala assim, meu pastor vai pro céu. A gente vai falar pro céu do inferno, gente. Não é, o pastor vai pro céu, né? O pastor tá aqui ensinando a gente, vai ter que ir pro céu. Não é assim? A verdade é que a gente olha e a gente consegue olhar para algumas pessoas e a gente tem certeza que essa pessoa vai pro céu, cara. A gente sabe, a gente vê que essa pessoa vai pro céu. Mas aí quando a gente olha para nós, a gente fala, será que eu vou? Por que será que a gente... Olhar para os outros é fácil, mas pra gente às vezes... Normalmente está relacionado com a visão e a percepção que a gente tem dos outros e de nós mesmos. E nesse caso aqui, esse cara, pelos outros, é percebido como uma pessoa que vai para o céu, cara. Que vai herdar o reino que merece Deus. Esse cara merece Deus. Jesus, esse homem merece que o Senhor lhe faça isso. Porque ele é um homem digno. Ele é um homem bom. Assim julgam as pessoas, certo? Nós julgamos por conta do que olhamos em relação ao comportamento, às ações das pessoas, não é assim? Assim nós julgamos e olhamos. Mas é intrigante o confronto que esse homem tem em relação à visão dele mesmo. Olha o que ele vai dizer. Quando Jesus está chegando lá na casa dele. Gente, se Jesus está chegando na minha casa, eu falo para Jesus parar de ir na minha casa. Como assim? Não vou entrar aqui não? Quem faria isso? Eu não faria isso. Mas Jesus vem cá mesmo, né? Vou correr o risco de repente não receber a cura, receber o milagre. Olha que loucura. Não? E ele vai e manda os amigos, o texto vai dizer que ele manda os amigos e manda parar Jesus no meio do caminho. Fala assim, não chega aqui não. Não entra aqui não. Cara, esse cara é corajoso, hein? Manda Jesus, depois pede para Jesus vir, depois manda parar. Como assim? E olha o que ele fala assim, ele manda um recado através dos amigos, dizendo assim, não vem aqui não, porque sabe o que é, Jesus? A minha casa não é digna de te receber. Não é digno. Mas assim como eu sou um homem de autoridade, eu sei que o Senhor também é um homem de autoridade. Dá uma ordem. E o meu servo será curado. Sabe o que é isso, gente? Fé pura. Fé pura é uma fé que você não precisa nem tocar Jesus. Você precisa nem olhar Jesus. Ele não foi nem ver Jesus. Ele talvez nunca tenha visto Jesus. Mas ele cria que só bastava uma palavra e o milagre acontecia. Pura. Profunda. E aí, a parte central do texto é como ele se sente. Indigno de Jesus. Todo mundo ao redor dele acha esse cara digno. Acha esse cara top. Só ele acha ele mesmo indigno. Por que será? Sabe o que é uma coisa interessante sobre o romano? O romano tinha um pecado que nas escrituras é considerado uma feitiçaria. Qual que é? Idolatria. Os romanos eram idólatras. Tinham muitos deuses. Certo? Serviam tantos deuses que eles nem sabiam, talvez, todo o nome de todos. Eles eram idólatras. Essa era a cultura romana. Certo? O que o judeu proibia veementemente? Fala bem, só existe um único Deus, não é assim? Então eles sabiam, obviamente, que ele era um idólatra. E que, para a comunidade judaica, e Jesus é um judeu, ele seria rejeitado. Não é? Só que, em algum momento, ele escutou de Jesus. E a fé no único Senhor penetrou no coração dele. Porque a evidência disso é ele se sentir digno de Jesus. Ele olha para Jesus como um Deus. Como um Deus. Como um ser divino. Tanto é que ele vai enfatizar no texto o seguinte: eu sou um meio de autoridade. Eu digo ao meu soldado, vai e ele vai. Vem e ele vem. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: se eu, que sou um homem comum, que tenho poder, uma autoridade,
Eu, que sou ninguém, no meu poder, a minha palavra tem uma ação? Imagina a de um ser divino. Imagina a de Deus. Ele reconhece que Jesus é maior, que Jesus é superior, que a autoridade de Jesus não é a autoridade dos homens, é a autoridade de Deus, que é Deus andando entre os homens, que aquilo que Jesus está fazendo não é humano, é divino. Ele enxerga. Essa fé pura faz alguém olhar para Jesus como um ser superior, como alguém divino, intocável. Assim enxerga Jesus quem tem uma fé pura. E quando você enxerga alguém assim, como alguém superior, quando a gente vai se comparar com esse alguém superior, a gente costuma se sentir indigno dessa pessoa, porque ela está acima de nós. A gente não consegue se comparar com ela. Essa fé faz a gente comparar com o padrão certo. E o padrão certo é Cristo Jesus na cruz. O Filho perfeito de Deus. Perfeito de Deus revelado a nós. Quando eu venho para a cruz e eu olho para Cristo, se eu estiver me sentindo digno, tem algo errado. Se eu estiver chegando aqui e me sentindo merecedora daquilo que foi feito por mim, alguma coisa está errada. Essa fé não é pura. Essa fé é mista. Quando a gente está olhando para o padrão certo, a gente não está olhando mais uns para os outros, comparando uns com os outros. Às vezes eu vou olhar aqui e falar assim, perto, sei lá, perto do Cadu, eu sou top. Né? Gente, eu trabalho, faço casa, eu faço um monte de coisa, vou pro céu direto. Eu sou top. Às vezes aí, né, vou olhar às vezes pro pastor e falar, vai pro pastor, eu não sei, né? Gosto de algumas coisas que eu. Não é assim, a gente olha uns pros outros assim, às vezes a gente consegue se sentir mais digna, não é? Do que outra pessoa. Fala sério, vamos falar a verdade. Não sente? Eu não oro mais, não é assim? Eu me dedico mais no reino, sou mais digna. A gente olha pro outro, aí se alguém tá melhor. Normalmente quando alguém tá superior, aí a gente começa a ficar assim, acho que eu não sou tanto. Mas quando a gente olha pra cruz e olha pra Cristo Jesus, a única coisa que a gente pode pensar, e deveria pensar, é: eu sou miserável. Eu sou indigno. E esse centurião foi o único que olhou para Jesus assim, nesse texto. E não só nesse texto, porque Jesus vai dizer, nem Israel, eu vi uma fé dessa. Essa fé faz um homem olhar-se miserável, indigno e se prostrar diante da cruz. A gente cantou aqui, não é? Que os tronos se dobrem, não é assim? E que é só o único Senhor. Essa fé pura faz um homem se dobrar e dizer, tu és o único, e no meu coração só tem um lugar para alguém sentar, e esse trono é seu, Senhor. E é só de Deus, e é só de Cristo Jesus. Só há um único Salvador, e Ele basta. E esse cara está olhando para Jesus, e olhando para esse padrão certo que é Jesus, e ele está enxergando Jesus como um ser divino, como alguém superior. E aí sim, é por isso que ele se sente indigno, porque ele se compara não às outras pessoas. Ele está preocupado. Então, se ele olhar para o outro, ele talvez vai se sentir indigno e falar assim, eu sou um cara bom mesmo. Eu sou um cara que ajuda os outros. Meus inimigos estão ajudando, mas ele cumpre o que vocês estão falando, não são os inimigos, não é assim? Ajudando o inimigo. Olha o cara top. Gente, vamos falar sério. Será que a gente consegue chegar nessa aí de amar os nossos inimigos e construir uma sinagoga para eles ainda? Só que ele não está se comparando uns com os outros. Ele não está se comparando com as pessoas. Ele está se comparando com quem é Cristo, com Jesus. E ele olha para Jesus e fala assim, pensa assim, né? Pega esse cara aí. As minhas ações, a minha bondade, não é bondade. Esse cara é santo. Esse cara é perfeito. Esse cara é perfeito. E Jesus se admira, né? Então você vai dizer que Jesus se admira? O fato dele falar assim, basta uma palavra só, não precisa vir não. Não precisa vir, Jesus não precisa te tocar, não precisa te ver. Nem foi ver Jesus, basta uma palavra, basta uma ordem. E meu servo será curado. Jesus se admira.
olha para quem eu segue, que está seguindo, e fala: nem em Israel eu vi tanta fé. Olha que chocante isso aqui também. Quem são as pessoas que estão seguindo Jesus, gente? Os discípulos, a multidão. A maioria era o quê? Judeu, não é? Jesus está olhando para os discípulos, para o judeu. O judeu é o quê? O judeu é um povo eleito, escolhido, separado. A revelação de Deus foi dada para eles por séculos. Não é assim? Então, Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo: nem em Israel eu vi tanta fé. Imagina você estar lá do lado de Jesus, e você é discípulo de Jesus, Jesus fala assim: tá vendo esse pagão aqui? Tem uma fé mais digna do que a sua. Não é chocante? É como se Jesus pegasse ali uma prostituta na rua, gente, trouxesse aqui agora para o nosso culto e dissesse assim: ó, tá vendo essa prostituta aqui? A fé dela é mais digna do que todos vocês sentados aqui. Não é confrontador? Não é? Não é? Nem Israel. Israel inteiro. Gente, Jesus está dizendo, vamos pensar mais profundo. Jesus está dizendo que nem João Batista, que nasceu para ser profeta e preparar o caminho do Messias revelado, nem João Batista teve uma fé como essa fé demonstrada por esse pagão. Para Jesus, esse pagão tem uma fé pura que os líderes e os homens mais ilustres de Israel não tiveram. É ou não é rara? Parece que pessoas indignas, assim, ou consideradas inferiores, até pelos próprios judeus, parece que essas pessoas costumam ter uma fé especial. Parece que prostitutas, quando olham para Jesus e se rendem, como a gente vê nas Escrituras, endemoniados, quando elas se prostravam e eram tocadas por quem Jesus é, enxergavam Jesus, eles enxergavam Deus assim, ó. Como pessoas que deveriam enxergar Deus com tanta facilidade, não enxergam. Não enxergou. Israel não tinha enxergado ainda Jesus como um ser divino, como Deus, e o pagão viu assim. Paulo vai dizer nas Escrituras que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo, parece que onde mais o pecado é evidente, mais essa pessoa enxerga o quanto ela é miserável e o quanto Deus é grande. Porque ela sabe que se ela foi salva ou se alguma coisa aconteceu para tirar ela da casa, só pode ser Deus. Porque ela não tem nada para conseguir sair dali. Só pode ser Deus. Mas o povo judeu costumava achar que muitas das coisas que eles recebiam da parte de Deus era porque eles mereciam. Que eles eram o povo eleito. Que eles eram filhos de Israel. Mereciam Jesus. E aí você vai perguntar, você vai falar assim: também então quer dizer que para eu provar uma fé pura eu tenho que sair pecando por aí, pecando adoidado, fazendo um monte de pecado, para aí então eu me sentir indigno, e para aí então eu sentir essa fé pura de verdade. Se você está pensando nisso, isso é um problema, porque isso significa que você acha que você tem que pecar mais para se sentir indigno. Você não entendeu que o seu pecado já deveria fazer você se sentir muito, 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 muito indigno da cruz. Você não deveria pensar em pecar mais. Você deveria entender que o seu pecado é tão absurdamente gigante que se não fosse Jesus descer e morrer por você, você ia para o inferno. Você estaria perdidaço. Você não precisa pecar mais para sentir uma fé pura. Você não precisa ter consciência de que o pecado que você faz, de quem você é, a sua essência é pecadora. No dia que você se enxergar como um miserável pecador, entender que você é tão pecador quanto uma prostituta, quanto um drogado na rua, quanto Hitler. Você é tão mau quanto todos os homens. E que só a graça e só Ele é capaz de te libertar. Aí você vai saber o que é uma fé pura. E aí você vai se
se derrama prostrado na cruz, dizendo de verdade, não só numa canção, mas dizendo: Senhor, Tu és o único. Tu és o único. É Teu trono. É só Teu trono. E aí olha aqui, qual que é o problema de você ter uma fé misturada? O que é uma fé misturada, gente? Deixa eu explicar para vocês o que é uma fé misturada. Uma fé misturada é uma fé que a pessoa até crê em Jesus. Ela crê, a gente fala para ela: Jesus é o Salvador. Ela crê que Jesus é o Salvador, mas ela também crê nela. Ela quer que Jesus salva e quer que Jesus, que crê que ela precisa ajudar Jesus a salvar ela. Entendeu? Vou explicar. Ela crê que Jesus salvou, mas agora ela tem que ajudar Jesus a terminar de salvar. É uma fé que está ora centralizada, ora em Jesus, ora em si mesmo. Ah, Jesus, o Senhor é meu Salvador, mas se não orar mais? Ah, Jesus, o Senhor é meu Salvador, mas se eu não fizer mais isso? Ah, Jesus, o Senhor é meu Salvador, mas se... Tudo é mais se não fizer isso. Toda vez que você faz isso, você está reivindicando o trono que é só de Cristo. Toda vez que a gente acha que a gente consegue se salvar, a gente está tirando o trono daquele que foi o único que morreu por nós na cruz do Calvário. É só dele a glória. E só Ele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação vem de Deus e é dada por Deus de graça aos homens, porque Deus quer assim. Toda vez o nosso pecado vai vir escancarar na nossa frente que nós somos miseráveis e que nós não conseguimos fazer nada para nos salvar. Foi só a cruz de Cristo e ela é suficiente. Se ela não estiver bastando para você, você tem uma fé mista. Se a cruz não for suficiente para nós, a nossa fé é misturada. A gente está crendo na cruz, mas crendo em nós mesmos. Isso é uma fé mista. E qual que é o perigo dessa fé mista? Qual que é o perigo de, no centro do meu coração, ter Jesus e ter eu mesmo? Jesus vai falar lá em Mateus 8, no finalzinho. Depois que ele fala para os discípulos de Israel visão da fé, ele vai falar assim: mas vai vir do Ocidente ao Oriente, um povo aí, pessoal, que vai entrar no reino, sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com seus pais. Do mundo inteiro vai vir pessoas que vão vir sentar no reino, sentar na mesa com esse tipo de fé aqui, ó, com a desse cara, com a fé pura. Vão sentar na mesa do rei com o pai, enquanto que os filhos do reino, que são os judeus, aqueles que se consideram-se dignos de Deus, vão ser lançados para fora do reino. Jesus está falando para o judeu que assim: quando vocês estão aí colocando vocês mesmos no trono, vai vir gente pagão, prostituta, drogado, gente miserável, que vai sentar com seus pais, enquanto vocês vão se perder a cadeira de vocês para eles. E vocês vão ser lançados no fogo do inferno, porque no reino só entra pessoas indignas. Só entra quem se sente miserável. Só entra aqueles que reconhecem que Jesus é o único, que Ele é suficiente e que só dele vem o poder da salvação. No reino só entra essas pessoas, porque o reino não tem lugar para autojustiça, para justiça própria, para as pessoas que querem se salvar sozinhas. No reino só tem lugar para aquelas pessoas que se prostram diante da cruz e dizem: Senhor, me salva, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu não sou digno desse sangue vertido na cruz, mas obrigada, Senhor, porque a sua bondade me resgatou. No céu só tem lugar para essas pessoas. Isso é fé pura. É uma fé que olha para Jesus não só como Salvador, mas como o único Salvador, o suficiente Salvador. Não existe espaço para mim também ser o Salvador, só Ele é o Salvador. Essa é a fé pura. Essa é a fé daqueles que estão entrando no reino. E Jesus está dizendo: ela é rara. Ela é rara. Sabe o que isso me dá medo? Porque eu olho para Jesus dizendo para um judeu. O judeu se considerava, só pelo fato de ele ser judeu, ter nascido na tradição judaica, ele já era do reino. O reino era dele. Era para ele.
Uma fé mista. Você acha que o judeu não cria em Deus? Claro que cria em Deus. Mas eles criam neles mesmos. Eles criam nos seus próprios méritos. E eles reivindicavam a atenção de Deus através dos próprios méritos. Isso, sabe o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que, assim como Jesus está olhando para Israel dizendo assim, não é sua tradição que vai salvar, não é sua raça, não é o país que você nasce, não é sua cor, não é seus pais, não é Abraão, Isaac e Jacó. O que vai te salvar é a fé pura no Filho unigênito de Deus. Só isso salva uma pessoa. A fé verdadeira é essa, aquela que reconhece Jesus como Salvador. É só isso que salva uma pessoa. Essa fé. Isso significa que Jesus está dizendo muitas vezes para nós, não é o fato de você nascer crente que vai te salvar? Não. O fato de seus pais ser crente? Não é. O fato de você vir para o culto? Também não é. De você cantar louvores? De você fazer orações? De você vir aqui todos os dias? Isso não vai te garantir a segurança da salvação. A única coisa que vai te garantir a segurança da salvação é crer no sacrifício de Cristo Jesus, que foi suficiente. É crer que esse sacrifício bastou para nós. Porque quando a nossa fé é pura assim, ela é a única capaz de centralizar Cristo no nosso coração. E ela é a única capaz de dar segurança para nós. Porque a gente é consciente de que a gente é tão miserável, mas que Deus é tão bom, que só podia ser Ele mesmo. E se Deus salvou, quem é que vai impedir? E se Deus quis se revelar e me resgatar, quem vai dizer que não? Está vendo como quando a gente olha só para Jesus, é fácil a gente ter certeza da salvação? Porque se Ele te salvou, cara, é só porque Ele é bom mesmo. É só porque Ele quis mesmo. É só pela graça e misericórdia. É só porque Ele revelou essa fé aqui para você. Porque até essa fé pura, quem dá a Ele, diz as Escrituras, que Deus revela e dá porção para Ele, dela para quem Ele quer. Se você teve a graça de ter essa revelação, dessa fé, de Cristo Jesus morto na cruz, ressurreto por você, você tem que estar prostrado na cruz, dizendo, Senhor, obrigado, obrigado por ser raro. Mas se a sua fé é pura, é mista, olhe para que Deus te revele essa aqui. Porque essa aqui eu não sei, mas essa aqui eu tenho certeza que vai salvar e te empurrar para o reino de Deus. Essa não tem dúvida. Essa uma pessoa não tem medo. Porque essa aqui é segura. Porque essa aqui vem de Deus. E ela salva. Amém? Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Eu passei a maior parte da minha vida cristã, tendo medo de ir para o inferno, gente. Eu fiquei me fazer essa pergunta. Também já para o céu? Já ficou... Não sei. Quantas vezes eu sentei no culto e escutava as pregações e pensei, Senhor, você não for para o inferno? Mas no dia que eu conheci a profundidade do que foi feito na cruz, eu consegui enxergar o quão miserável eu era. Eu não sei se eu cheguei ainda aqui, mas eu estou esperando chegar aqui. Eu estou esperando chegar lá. Está melhor do que essa aqui, pelo menos, eu acho. Já não está tão misto assim. Às vezes fica um pouco, né? Mas aí Deus me lembra. Você esqueceu? Que eu sou o único. Que eu basto. E que eu sou suficiente. Que essa fé possa penetrar no nosso coração. Nos levar para a cruz de Cristo. Dizendo como Paulo, miserável homem que sou. Paulo está dizendo, gente, sabe quem foi Paulo? Paulo está dizendo isso. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vai dizer. E logo em seguida ele vai lembrar. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos salvou. Que o nosso coração se prostre. Pessoal, o louvor, se for fazer louvor, pode subir. Que o nosso coração se prostre, se sentindo digno. Quanto mais indigno você se sentir, mais essa fé pura vai se manifestar, vai se revelar. Amém? Espero que você tenha descoberto qual é a sua fé. Se ela é pura ou cristã.
Se ela for vista, eu vou orar por você. Por nós. Para que todos nós alcancemos essa fé pura aqui. E todos nós sejamos aquele grupo que Jesus está dizendo assim, ó. Vamos aí do Ocidente, do Oriente. Uma gente meio indigna, meio miserável, meio suja. Mas eu vou limpá-los e eles entram para o reino. Porque eu mesmo os trouxe, eu mesmo os purifiquei, eu mesmo santifiquei. E eles vão tomar o lugar de todos aqueles que se sentem dignos. Nós, em nome de Jesus, seremos essa galera aí que vai entrar no reino, vai sentar lá no lugar de Deus, não é? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Pai. Exaltado seja o teu nome. Se os irmãos puderem se colocar em pé.
estamos aqui. Que Cristo morreu por mim e por você naquela cruz. E você, que nunca aceitou Jesus como seu único e Salvador, você pode fazer isso hoje. Não deixa isso para amanhã, que o amanhã pode ser tarde, muitas coisas podem acontecer. Até mesmo você chegar na rua, chegar até na sua casa. Se você nunca teve essa decisão de aceitar seu único e sem Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria orar por você. E se você um dia se desviou, e hoje essa palavra, tudo que aconteceu aqui queimou no seu coração, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, hoje é o dia. É hoje. O passado já passou, já não tem mais o que fazer. Mas a palavra do Senhor fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não existe pecado maior que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Sabe qual que é o pior pecado que a gente pode cometer? É não receber o sacrifício do Senhor por nós. Não aceitar. E hoje pode ser o dia para você voltar para os caminhos do Senhor. Se você está nesse grupo, levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém? E agora, queria chamar somente aqueles que são indignos do Senhor. Vem aqui na frente, para a gente poder estarmos aqui orando, entregando a nossa vida cada vez mais por Ele, porque isso é uma entrega todos os dias da nossa vida. É todos os dias, irmão. É todos os dias. Dia após dia. Até a volta do Senhor Jesus. Até a volta. Senhor, nós declaramos que somos indignos de Ti, Pai. Senhor, que a salvação não vem pelos nossos próprios esforços, porque está sendo a Sua palavra, que não existe um justo na terra sequer. Mas nós somos justificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós glorificamos a Deus, o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de Ti, Pai. Nós não somos dignos nem de estarmos aqui, Pai. Ó Senhor, mas com a Tua misericórdia, Senhor, a Tua misericórdia, nós somos salvos em Ti, Pai. Ó Deus, por isso, Senhor amado, nós entregamos, Senhor amado, tudo que nós temos, tudo que nós somos a Ti, Pai. Senhor, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, Senhor, nós nos arrependemos agora, Pai. Oh, aleluias. Oh, Senhor, Senhor. Senhor, aceita, Senhor amado, as nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, precisamos da Tua salvação, ó Pai. Oh Deus, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Oh, aleluias. A palavra do Senhor nos mostra que sempre, antes de sermos cheios do Espírito Santo, precisa haver arrependimento. E muitas vezes nós achamos que nós colocamos a nossa fé, como foi falado aqui, em nós mesmos. Só que nós queremos colocar a nossa fé em Ti, Pai. A nossa fé em Ti, Senhor. Em Ti, Pai. Oh, Deus. Que podem acontecer muitas coisas. Tanto padecer necessidade, quanto da fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Que me fortalece a cada dia. Que está conosco a cada dia. Oh, Deus, aqui estão jovens, homens e mulheres. Oh, Pai, clamando e falando que são indignos de Ti, Pai. Que o Senhor possa agora, Pai amado, derramar o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo em cada vida aqui, Pai. Enche, 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 enche. As minhas vestes brancas, estou só Te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata.
declaramos que Tu és santo, 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 santo és Tu, Senhor. Aleluias, aleluias. Oh Deus, dá-lhe vontade de ir embora, meus irmãos. Oh, aleluias. Queria ficar aqui adorando meus irmãos, louvando. Oh, como é bom estar na presença de Deus. Aleluias, aleluias. Bendito sejas o Teu nome, Senhor. Oh, aleluias. Hosana nas alturas, aleluias. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Oh, aleluias. Esse momento, meus irmãos, deve continuar na sua casa, onde quer que você estiver, porque ali onde você estiver é uma igreja, você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Essa busca, essa união tem que acontecer. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. A última vez que eu estive aqui, até acho que foi um dos últimos a sair, os irmãos precisaram começar a jogar água aqui para ir embora. Acho que hoje eu prometo que não vou esperar esse tempo, tá? Vou embora antes. Mas vamos encerrar aqui. Continue conosco aqui, a gente vai servir um bolo com suco aqui embaixo. Glória a Deus. Aleluias, né? Vamos esticar o culto aqui mais uma hora? Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar agora para a gente orar, para a gente encerrar o culto, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela igreja, de vocês, os irmãos, os pastores. Não vou citar todas aqui, porque tem muitas igrejas. Mas que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua descendência e a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para encerrar? Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, muito obrigado, Pai amado, por esse momento de comunhão com os irmãos, comunhão contigo, Pai. Oh Deus, como é maravilhoso, Senhor amado, estar aqui, Pai amado, declarando, Senhor amado, que só Tu és Deus, ó Pai, ouvindo essa palavra, Senhor amado, que o Senhor usou, Pai querido, aqui para falar conosco, Pai amado, que nós realmente, Senhor, nós devemos que nos diminuir para que o Senhor realmente cresça em nossa vida. Muitas vezes nós achamos, ó Pai, que nós somos merecedores de alguma coisa, Senhor, mas a Sua graça é um favor imerecido. E por isso que nós agradecemos a Ti a cada dia, Pai amado. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam para com todos hoje e eternamente. E todos aqueles que se declaram indignos, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vamos tirar uma selfie aqui, meus irmãos. De lá para cá? De lá para cá. Vem, gente, pra frente, para nós tirarmos a foto. Cadê a mãe? Vem pra frente, para nós tirarmos a foto aqui. Corre pra cá, corre pra cá. Quem não sair na foto não vai ganhar bolo, hein? Vem pra cá, galera toda. Se puder acender a luz para tirar a foto. Aí a mãe vai tirar a foto oficial. Vem. Junta mais aqui, ó, para poder conseguir pegar todo mundo. Vem.